povo! Bora falar sobre Bridgerton. Depois de 2 anos esperando essa série, ela retornou, está entre nós finalmente. Nesse meio tempo teve troca de ordem dos livros, troca de atriz, a Netflix dividiu ela em 2 temporadas e muitas outras coisas que aconteceram nesse meio tempo. Mas a gente tá com a primeira parte, que foi lançada pela Netflix no dia 16 de maio, e a segunda que vai retornar aí só no dia 13 de junho. A gente vai ter que esperar um pouquinho para poder acompanhar o restante da história deles. Mas a Lady Fofoqueira voltou e a gente tá aqui prontíssimos para falar sobre essa terceira temporada, para falar a minha expectativa sobre ela. Vou contar um pouquinho do que aconteceu ali na terceira temporada, das minhas expectativas para a segunda parte, do que eu achei, do que eu gostei, do que eu não gostei. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Na terceira temporada, a gente vai acompanhar a história do Colin e da Penélope. Lembrando que no finalzinho da segunda temporada, a gente teve aquele momento que o Colin falou pra uma galera que tava ali junto com ele que ele nunca cortejaria a Penélope, e ela ouviu tudo isso. E eu acho que nesse momento uma chavinha começou a virar na cabeça dela. E eu gosto que essa chave, ela não virou completamente. Porque no primeiro episódio da terceira temporada, a gente vê que a Penélope, ela retorna à sociedade usando as mesmas roupas que ela usava antes. Ainda meio pelos cantos, na escura ali, de escanteio. Então ela volta, e essa virada de chave dela só vem quando ela percebe que aquele núcleo familiar não funciona pra ela e nunca vai funcionar. A partir de um diálogo que ela tem com a mãe dela, que a mãe dela fala que ela vai ficar solteira pra sempre e as duas vão morar juntas e vai ser ótimo. E nesse momento a Penélope tá tipo, não quero isso pra mim. Isso não vai funcionar. E ela vira essa chave. A partir do momento que ela vê, que ela tem esse diálogo, que ela viu, percebeu que com as irmãs, com os cunhados, aquilo ali não funciona, virou essa chave. E é um momento que ela vai trocar o guarda-roupa dela, ela vai mudar as cores que ela usava antes, deixar aquele amarelo de lado, aquelas cores muito gritantes, né? Ela vai começar a usar cores diferentes, roupas diferentes, penteados diferentes. E aí a gente tem um momento maravilhoso, que é ela indo no baile, descendo as escadas ali, com aquele vestido verde maravilhoso, e a atriz já é maravilhosa, mas com aquela roupa ela ficou perfeita. Então ela desce ali e todo mundo olha pra ela chocado, inclusive o Colin, que tá lá. Ele tá lá, olha pra ela e ela faz o quê? Passa reto, nem olha pra cara dele, dá beijos, filho, fica com Deus aí. Ela passa reto, fica ali no cantinho esperando e os pretendentes vêm. Só que diferente de quando ela tá de Lady Whistledown, que ela tá escrevendo as colunas dela, né? Que ela tá publicando ali a fofoca do dia, da semana, ela tá ali no cantinho e ela consegue desenvolver muito bem isso quando ela tá de Lady Whistledown, mas quando ela tá de Penélope, quando ela tá pessoalmente ali, ela trava, ela não consegue organizar os pensamentos dela. E nesse momento ela acaba até se frustrando, porque como ela não consegue dizer o que ela gostaria, ela não consegue ter esse jogo de cintura de flertar ali com os pretendentes, é um momento que assim, a galera deixa ela de lado. Então ela tá com roupa mudada, mas a cabeça dela ainda não tá totalmente ligada no flerte, ela não conseguiu desenvolver esse tato social, né? Eu gosto muito disso, que ela mudou a roupa dela, só que ainda falta uma coisinha ali pra ela conseguir flertar, pra ela conseguir esse pretendente dela. E aí a gente tem um momento que a Cressida chega lá e vai rasgar o vestido da Penélope de propósito, e a Penélope, que já tá completamente frustrada porque a noite não andou de acordo com o que ela queria, ela sai correndo ali do baile, né? Ela tá indo lá pra fora e tal, e quem que vai atrás dela? O Colin, que nesse momento, o que aconteceu com o Colin, né, desse tempo que a Penélope tava fazendo toda essa transformação, essa mudança e coisa e tal. O Colin tava fazendo o mochilão dele, né, tava flertando com o meio mundo, tava dando certo, jogando a lábia e tudo mais, tava funcionando pra ele, só que ele percebeu e sentiu falta de quando a Penélope não respondeu nenhuma das cartas dele. Ele escreveu pra ela e dessa vez levou um ghost, né? Penélope meteu louca ali, falou, beijo, fica com Deus aí, Colin. E aí ele vai atrás dela, ele já tinha tentado uma vez conversar com ela, ela já deu uma patada nele, e ele vai novamente atrás dela, e eu adoro que ele vai na lábia. Ele chega lá, eu tava aqui tomando um ar, tal. Então, o que aconteceu, menina? Você não me respondeu nenhuma das cartas? O que rolou aí nesse meio tempo? Porque assim, se você quer que eu diga em voz alta, eu falo, senti tua falta. E aí, a Penélope tá o quê?
pistola, porque ela já tá frustrada, ela tá magoada com o Colin, ela tá brava com tudo aquilo, dele tentar interagir, falar que sente a falta dele, ela já tá assim, ó, com sangue nos olhos, ela olha pra cara dele e ela fala assim, filho, ouvi o que você disse na temporada passada, ouvi que você falou que você nunca ia me cortejar. E aí você vem falar que você sentiu a minha falta. Eu sabia que eu seria chacota da sociedade. Eu sabia disso tudo. Eu sabia que, tipo assim, mesmo eu trocando todo o meu guarda-roupa, eu continuo sendo chacota. Eu só nunca esperei que você fosse fazer chacota de mim, que você ia desmerecer a minha pessoa, né? Você ia dizer isso pras pessoas, que você nunca ia me cortejar. Então não vem meter o louco comigo, não, falar que você sentiu minha falta. E aí ela, ó, manda outro beijo pro Colin e sai. E eu adoro essa cena. Ela sai, deixa ele lá chocado, sem palavras, né? Tipo assim, sem acreditar no que ela ouviu, né? Que ela ouviu ele dizendo tudo aquilo. E o que ele faz? Vai lá, igual o cachorrinho, orelhinha pra trás, rabinho entre as pernas, pedir desculpa, Penélope, pelo amor de Deus. Eu não sou o mesmo homem que eu era nas outras temporadas e coisa e tal. Eu mudei. E desesperada ali, meio que pra conseguir o perdão dela, voltar até aquela amizade que eles tinham, ele faz até uma proposta. Ele olha pra cara dela e fala assim, olha, se é o marido que tu quer, é o marido que eu vou te ajudar a arrumar. E ele faz essa proposta de ensinar ela a flertar. E como a Penélope precisa disso, ela acaba aceitando, perdoa ele ali, né? E ela aceita esse acordo que eles têm dele ensinar ela a flertar, a desenvolver esse jogo de cintura ali que ela não conseguiu fazer sozinha. Gosto muito disso. Tipo, dessa aposta não, esse acordo entre eles ter partido dele e não dela, não ela ter ido atrás dele. Eu gostei muito disso nessa temporada, eu gostei da mudança dela não tá relacionada somente a ele. Começou com ele, mas veio mais por conta da família dela, veio mais do momento que ela tá passando, de tudo que ela passou. Eu gostei muito disso e eu gostei muito das aulas que eles têm. Inclusive, nesse momento em que a Penélope tá passando por tudo isso, a gente vai acompanhando, né? Fora a história dos dois, a gente tá acompanhando as histórias dos outros irmãos. Porque, né? 8. É muito irmão, gente. Tem que casar todo mundo. Então, a gente vê aí, nessa temporada, a Daphne e o Simon já não estão presentes, né? A atriz saiu na segunda temporada. E o Simon na primeira, né? O ator. E aí, nessa temporada, a gente tem um pouquinho de Kate e Anthony. Ali, eles aparecem muito pouco no primeiro episódio. Mas eles estão ali, aparecem um pouquinho só pra deixar um coração um pouquinho mais quentinho. Gostei disso. Eles vão sair de lua de mel, vão tentar fazer um herdeiro. Então, eles saem dessa temporada bem no comecinho, mas eles provavelmente vão retornar de acordo com o trailer, as coisas que já saíram, então eles vão voltar para os próximos episódios, não sei quantos, não sei como vai voltar, mas vai voltar, provavelmente a Kitty grávida, alguma coisa assim. Mas a gente tem os outros irmãos. Então a gente tem a Heloise, que na temporada passada ela teve uma baita briga com a Penélope, porque ela descobriu que a Penélope é a Lady Whistledown depois da Penélope ter publicado uma fofoca da Heloise, né? Ter contado uma situação ali que a Heloise confidenciou pra Penélope, que ela tava indo atrás da Lady Whistledown e tava se envolvendo com o Theo. Então a Penélope publicou tudo isso, por conta da rainha tá desconfiada da Heloise e tudo mais, e ela descobre, e ela fica pistola com a Penélope, e a gente tem aquele momento que, assim, a Heloise brigando com a Penélope, por favor, Netflix, nunca te pedi nada, volta a amizade das duas, entendeu? A gente precisa de Heloise e Penélope como amigas. E aí, a Heloise, nesse momento, depois dela ter perdido essa melhor amiga que ela tinha, em vez dela bancar o Colin e ir lá, vamos voltar aqui conversar, não, ela mete o louco e vai lá ficar amiguinha da Cressida. Que, né, é uma aposta aí da Shonda, que ela queria trazer a Cressida de uma forma diferente pra gente simpatizar mais com a Cressida, conhecer um pouquinho mais da história delas. E assim, funcionou comigo? Mais ou menos, né? A gente entende um pouquinho ali do porquê que ela tá fazendo as coisas que ela faz com a Penélope, né? Que o mercado de casamentos é um mercado que a galera briga muito, né? Eles têm esses conflitos, uma contra a outra o tempo todo. Então, a gente entende um pouquinho disso. Só que, ao mesmo tempo, como eu sou leitora dos livros, eu sou uma grande fã dos livros, inclusive já tinha lido todos eles antes de pensar ali em publicar a série. Eu sinto que a Cressida, nos livros no livro da Penélope, ela é a maior vilã da Penélope. Ela é a que faz bullying, ela é que atormentou a Penélope por muitos anos. Então, assim, eu simpatizei, mas não muito.
Se é que vocês me entendem? Então, assim, a gente entende um pouco por que ela tá fazendo tudo aquilo e a gente até vê mudanças nela. Então, ela fala que não vai mais praticar aqueles bullying, não vai mais atormentar tanto a Penélope nessa temporada, só que aí ela decide ir atrás de quem? Do cara que vai cortejar a Penélope. Mas, enfim, a gente já discute isso aqui daqui a pouco. Então, a Heloise com essa amizade com a Cressida, porque ela não tem mais a Penélope, ela desenvolve essa amizade com a Cressida. O Benedict, que a terceira temporada deveria ser dele, se fosse seguir a ordem dos livros, né? A terceira temporada, o terceiro livro é dele, então a terceira temporada a gente achou que seria dele também. Mas a Shonda e a Netflix decidiram trazer pro Colin, pra Penélope, mudou um pouquinho a ordem. E eu sinto que nessa temporada o Benedict, ele tá muito jogado. Na segunda temporada, eu senti que eles deram um propósito pra ele, né? Que era a arte, ele pintar e coisa e tal. Então, desenvolveu o personagem. E aí, nessa temporada, eu sinto que eles pegaram ele e voltaram ele como se ele estivesse na primeira temporada. Então, é ele sendo libertino, ele se envolvendo ali com a viúva e coisa e tal. Mas pra mim, não é o par romântico dele, não me importo com essa história. Tipo, eu queria ver outras coisas dele. Queria ver ele desenvolvendo, indo pra escola, estudando e coisa e tal. As coisas dele de arte, pintando, alguma coisa assim. Mas deixaram o Pob. E a gente também vai acompanhar um pouquinho da Francesca, né? Dela entrando, aí dela debutando pelo primeiro ano dela. E é muito legal, porque a gente tem essa narrativa que no livro da Francesca a gente não tem. Quando a gente tá acompanhando a Francesca, ela já passou por tudo isso. Então é legal acompanhar desde desse processo dela e ver como ela é diferente do resto da família dela. Porque enquanto eles são extremamente barulhentos, um se metendo na vida do outro, aquela correria, aquele corre-corre, eles super competitivos, a Francesca é completamente o oposto disso. Ela não gosta dessa barulheira, ela não se sente à vontade com tudo isso. E é muito bonitinho ela conhecendo o John. E eu gosto muito desse relacionamento deles, porque é diferente das outras temporadas, dos outros relacionamentos, inclusive desse relacionamento que a gente tem com o Colin e com a Penélope, que é um relacionamento que começa com o silêncio. É os dois, assim, perto um do outro, só que os dois pensando mais ou menos do mesmo jeito, gostando daquele ambiente calmo, aquele ambiente tranquilo, que é uma coisa que ela não tem dentro da casa dela. Eu gostei muito. A gente tem um pouco do Gregory daí, assim, mas assim, falas ali específicas, uma coisa ou outra, eles fazendo uma piada, né, e tal, e eu gosto muito disso, desse ambiente familiar. A gente tem a Violet, que nessa temporada a gente tá vendo uma coisa que a gente nunca viu nos livros, que é ela se abrindo ali pra conhecer outras pessoas. Na série da rainha Charlotte, a gente viu que a Violet, ela fala que ela tava se abrindo, né? Ela ia deixar o jardim dela florescer, ela tava se abrindo para possíveis pessoas ali para se conhecer, se conectar e coisa e tal. E nessa temporada surge uma pessoa ali pra Violet, que é irmão da Lady Danbury, só que tô meio desconfiada desse cara. Por quê? Porque a Lady Danbury não gosta dele. Se ela não gosta, a gente fica com 7 pés atrás, porque a gente confia no julgamento dessa mulher, entendeu? A gente não sabe o porquê que ela não tem essa ligação boa com esse irmão, o que aconteceu entre eles ainda nesses 4 primeiros episódios. Não mostra isso, acredito que a gente vai ver na segunda parte, mas a relação entre eles não é boa. Ele tá ali pra ela, é o ó do Borogodó ali, ela tá totalmente desconfortável dele tá ali, e o tempo todo ela mostra isso, e a Violet se envolver com esse cara, pra ela é pior ainda. Então a gente vai acompanhar um pouquinho disso e vai acompanhar muito pouquinho da rainha. A rainha, ela tá totalmente empenhada na Francesca, ela determina que a Francesca é o brilho dela, né? Como se fosse o diamante da temporada. Então, ela determina que ela vai investir o tempo dela ali em arrumar um marido pra Francesca, só que também ela tá indo pra outro caminho. Ela tá, tipo, na segunda temporada ali, querendo a Edwina e o Anthony. Não, fia, tá errado em todas, né? A Daphne querendo casar o Daphne com o príncipe, tá errado em todas. Mas a gente vai ver um pouquinho da rainha agora, depois da série dela. A gente vai ver um pouquinho dela aí nesse mercado casamenteiro, mas é muito pouco também. Basicamente, eu também tô achando ela até um pouquinho chata nessa temporada. Até agora não desenvolveu muito, ela tá ainda nesse negócio. E assim, eu tava esperando um pouco mais. Porque a série dela, eu acho que foi, assim, espetacular a gente conhecer a história dela, conhecer como ela encontrou o George e tal, e conhecer como ela se envolveu com tudo isso, e ela entrou de cabeça e mostrou quão forte é essa personagem pra ser deixada um pouquinho de escanteio.
Mas, em paralelo a isso, a gente também tem a família da Penélope, que a gente tem as duas irmãs delas que estão casadas, mas agora a mãe dela precisa que qualquer uma das duas tenha um herdeiro. Porque senão elas vão perder tudo. Vão perder a casa, vão perder o título, vão perder tudo. Então ela precisa, e ela tá assim na cabeça das filhas, bora casar, gente, pelo amor de Deus. Bora casar não, bora engravidar, gente, pelo amor de Deus. E as filhas completamente perdidas. E eu gostei muito que dessa vez a série acertou o tom na parte de ficar assim cômica, sabe? Assim, de ficar virar até uma piada, assim, que uma não sabe como é que funciona a relação sexual, tá mais perdida que segue em tiroteio, e a outra, tipo assim, ela sabe, mas ela não gostou e não quer fazer de novo, e a mãe tá assim, bora dar um jeito aí, gente, vocês têm que engravidar, porque tem que gerar herdeira aqui, porque senão a gente vai perder tudo. E a filha assim, ai, não sei e tal, e acha que tá grávida, mas não tem certeza se tá grávida, e a mãe super descabelando ali com isso. Gostei muito disso. E a parte que eu mais gostei também, voltando agora um pouquinho pro Colin e pra Penélope, é o Colin dando as aulas pra Penélope, né? E essas aulas dando muito certo. Por quê? Porque a Penélope conhece o Lord Deblin, que veio aí pra ser o concorrente do Colin. E eu devo confessar que eu gostei desse cara. Gostei desse cara, ele oferecia ali o que a Penélope tava querendo, entre aspas, não tava oferecendo um amor, mas ele tava sendo sincero com ela, né? Então ele disse que ele ia viajar, ia ficar 3 anos fora e que ele tava procurando uma esposa pra cuidar ali da casa, das coisas, enquanto ele tava fora. E que ele sim esperava até um amor se desenvolver ali mais pra frente, mas ele não tinha lá muitas expectativas. E era mais ou menos o que a Penélope tava querendo também. Só que a Penélope é meio romântica, né? Então ela tinha esse amor pelo Colin, coisa e tal. Então ela tá ali, mas ela não tá ali. Achei que ia ser um pouquinho mais, assim, focada um pouco mais na relação deles pra trazer esse embate com o Colin, mas não é tanto. Mas eu gostei muito do Lord Deblin. Assim, não tava torcendo pra ele, né? Porque a gente torce pelo Colin, pro Colin finalmente se resolver. E eu gosto muito da cena que o Colin, ele vai sentindo ciúmes e a gente percebe isso pelo olhar dele mudando e pelas músicas que estão tocando. Então tem a música lá, Jealousy, né? Do Nick Jonas. Ele tá ali tocando bem no cantinho, e você vê que assim, o Colin tá sorrindo, aí ele vê que ela tá conversando com o cara, aí o sorriso morre. Aí ele fica assim, e fica encarando ela o tempo todo. E eu tava assim, filho, toma um jeito nessa vida, resolve o que tu quer, entendeu? Se não quer, sai. Se quer, vai logo atrás dessa mulher. Ela tá 2 temporadas te esperando, querido. E aí, que é um momento que é muito engraçado, que ele tá o tempo todo olhando ela, ele tá assim, obcecado com aquilo, ele vê ela falando com qualquer um, ele tá assim, fixa aqui o olhar. E ele tá muito obcecado com ela. O Lord Deblin tá ali, né? Tem a cena do balão, tananá, tananá, tananá. E tem uma cena muito maravilhosa, que é quando ele olha pra mãe dele e ele pergunta, tipo assim, ai, o que você acha? O que você espera pra Francesca? Ele dá o exemplo da Francesca. E aí chega no momento que ele fala assim, ai, a mãe dele fala, eu desejo uma paixão, um amor, coisa e tal. Ele fala, mas você... Aquela história de a amizade ser a base para um relacionamento perfeito, você não defende isso aí? E a Violet olha pra cara dele e fala assim, sim, mas é raro isso acontecer. Aconteceu comigo e com seu pai. Mas é muito raro disso acontecer. Mas, assim, a melhor base pro relacionamento é a amizade. E ele fala isso e já olha assim pro lado da Penélope. E a Violet, que não é boba nem nada, 2 filhos casados já, ela bate o olho ali, ela já pega no ar. Ela pega no ar, mas ela não olha pra ele e fala assim, vai lá, corre atrás dela. Não, a Violet fica aqui, ó, pleníssima. Ele fala assim, mas como é que você sabia que era mútuo, né? Que ele sentia o mesmo que você e coisa e tal. A Violet fala assim, porque ele teve a coragem de perguntar. E é nesse momento, nesse 3º episódio, que o Colin, finalmente, 2 temporadas, ele vai lá perguntar pra Penélope. Só que chega lá, ele começa a ficar muito envolvido ali no negócio e é uma tensão que eu já estava descabelando, que eu já tava assim, ele vai beijar ela, ele vai agarrar essa mulher na frente de todo mundo, ele vai me tascar logo um beijo nela e eu já tava surtando. Só que aí chega o Lord Deblin e corta, né, ali a situação, chama a Penélope pra dançar. E a Penélope que, né, olha ali, tá vendo que tá sentindo uma tensão, só que ela, por ela, na cabeça dela, né, o Colin disse ali no momento que ele nunca sentiria nada daquilo, que ela sentiu, que ele nunca cortejaria ela, então ela toma a decisão, ela vai dançar com o Lord Deblin, e é maravilhoso ver o olhinho do Colin lacrimejando, assim, dele olhando pra ela com o Lord Deblin. Nossa, deu gritos nessa cena.
Ele desesperado com aquilo tudo. E a gente percebe que o Colin, ele mudou nesse sentido. Ele percebeu que ele gosta da Penélope, mas ele não tem certeza se ela gosta dele de volta. Cego, né? Lerdo também, né? Pelo amor de Deus. Colin Bridgerton, o lerdo. Esse é o slogan do Colin, né? Lerdo e cego também. E aí, ele fica nessa dúvida. E aí, chega no quarto episódio e a gente tem a Violet mais uma vez ali, o Colin ia ter uma festa, o Colin não ia, e a Violet mais uma vez entrando ali pra ver se vai. Bora, nós tá tudo esperando isso acontecer. E a Violet sutilmente fala ali que a Penélope vai ser pedida em casamento e que achou que ele ia lá prestigiar, né, comemorar e tal, porque ele conseguiu o objetivo dele, que era fazer ela casar nessa temporada. E quando ele descobre isso, eu achei, honestamente, que ele fosse subir aquelas escadas, gente, caindo já, trupicando em cima dela, correndo pra trocar de roupa, eu ia com aquela roupa mesmo. E não! Não! O Colin vai, sobe e fica lá, assim, brisando, né? Ai, pensa na Penélope, mas gosto dela, mas não sei se ela gosta de mim, coisa e tal. E fica ali, e aí ele vê o negócio... que eles derrubaram, né? Quebrou lá, e a cena que ele teve com a Penélope segurando a mão dele, que é igualzinha ali, parecida, muito parecida com os livros. Eu gosto muito dessa cena, eu fiquei muito feliz de terem colocado. E é nesse momento que finalmente o Colin toma vergonha naquela cara dele e ele vai atrás da Penélope. E aí ele chega no baile, e eu acho engraçado que a galera tenta barrar ele ali no começo, né? Os amiguinhos lá dele tentam barrar ele ali, ai, vamos ali conversar e tal, vamos pra outro canto. E o Colin nem dá trela, ele passa reto, invade a festa e faz uma torta de climão, porque ele interrompe a dança da Penélope. E a Cressida, que não é boba nem nada, que tava paquerando o Lord Devlin, porque ela queria casar e tal, e a família dela tava botando muita pressão, ela vê a oportunidade, ela já vai lá atrás do Lord Devlin, e o Colin vai direto na Penélope, chega e a Penélope tá pistola com ele, eles têm aquele diálogo dele falando assim, ai, você não pode casar com ele, coisa e tal, e eu tava assim, por quê? Fala por que ela não pode casar, fala por que ela não pode casar, e ele tipo, ai não, ele não é o cara certo, e eu, ai, Colin, brinca não, filho, brinca não, nessa altura do campeonato, e a gente tem um momento que é o Lorde acaba a dança, a Penélope tá muito brava com o Colin, dele ter interrompido ali, porque ela ia ser pedida em casamento. E o Lord Devlin saindo e a Penélope largando o Colin pra trás e indo atrás do Lord Devlin. E o Lord Devlin mandando a real pra Penélope, que é, olha, eu sei por que você fica na tua janela, você tem sentimentos pelo Colin. E é isso, não posso me comprometer com uma pessoa que já tem sentimentos por outra pessoa. E beijos, boa sorte aí pra vocês e tchau. E a Penélope fica muito triste nesse momento e ela sai. E na hora que ela sai, meus amigos, a gente tem um momento que tava todo mundo esperando. Pra quem é leitora dos livros, pra quem assiste a série, a gente tem o quê? Colin Bridgerton correndo atrás de Penélope, enquanto a mulher tá na carruagem, entendeu? A gente tem esse homem correndo literalmente atrás dela. E eu estava assim, ó, aos berros, eu tava gritando, surtando, pirando o cabeção. Ele correndo, ele abre a carruagem e, pelo amor de Deus, me deixa entrar. E aí a gente tem a declaração dele de falar que ele pensa nela, que ele tá constantemente pensando nela, que ele tá sonhando com ela e que ele tá sentindo tudo aquilo por ela. E aí a Penélope fala, mas a gente é amigo. E o brilho no olhar do homem morre naquele momento. Ele fica até desconcertado, assim, porque ele fala, puta merda, deu errado aqui. O brilho vai sumindo, assim, é muito engraçado. Gente, é muito bom essa cena. Eu tava gritando, porque é muito bom ver o Colin correndo atrás dela. Só que aí ela pega e fala assim, mas eu gostaria de ser muito mais que amigo. E aí a gente tem a cena da carruagem, que tava todo mundo esperando, que é, né, uma cena quente, muito quente nessa temporada, do Colin pegando a Penélope ali na carruagem. E quando para a carruagem, assim, essa cena foi muito quente, foi maravilhosa, era tudo que a gente tava aguardando, ele confessar que ele tava gostando dela, mas eu acho que quando para a carruagem, ele fala assim que, será que não pode dar mais uma volta? Continua andando esse negócio aqui, porque eu quero continuar, e eles rindo junto, eu acho que isso é muito Colin e Penélope. Eu gostei muito dessa cena, depois dele arrumando o vestido dela, arrumando o cabelo dela e descendo da carruagem. E aí a gente tem a melhor cena de todas, que é ele olhando pra cara dela. Ô, Penélope, filha, você vai casar comigo ou não, gata? Acabei de te dar uns pega aqui na carruagem. E aí, ela, né, maravilhosa, é tudo que ela sempre sonhou. E, enfim, resumindo a história,
foi isso, basicamente, o que aconteceu aí nesses 4 primeiros episódios. O Colin ainda não descobriu que a Penélope é a Lady Whistledown. A Penélope não voltou ali a amizade que ela tem com a Heloise. A Heloise ainda tá amiguinha ali da Cressida. O Benedict tá com Deus, né? A Violet ali tá se envolvendo com o irmão da Lady Danbury, que a gente também não sabe qual foi o conflito que eles teve nesse relacionamento de irmãos aí. E tô com muita expectativa pra segunda parte da terceira temporada. Eu acredito que essa temporada, enquanto eu assisti, a sensação que eu tive é que nos 2 primeiros episódios a gente viu um pouco corrido demais a história do Colin e da Penélope. A gente tava tendo algumas tramas ali secundárias aparecendo e eu acho que isso tomou um pouquinho de tela. Então, momentos assim que poderia ter dos dois, ficou um pouco faltando. Acho que eles correram muito, e aí no terceiro episódio já tem ele indo atrás dela e coisa e tal, porque já tem aquele momento de tensão, e no quarto momento, no quarto episódio, é aquele momento que explode tudo aquilo. E eu gostei muito dos últimos 2 episódios, mas os 2 primeiros, assim, eu gostei muito também. Mas eu acho que faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho de cena entre os dois, mas assim, tá maravilhoso. Eu gostei demais. Eu, como fanzoca de Polly, eu amei todas as cenas. De ter cena dos livros, isso me deixou muito feliz. Eu tava esperando por isso. Quando eles estavam falando que ia ter a cena da carruagem, que ia ter a cena do espelho, eu tava em surto, porque eu queria essas cenas. Eu li os livros e eu queria muito essas cenas. Eu gosto do casal. Só que eu acho que faltou um pouquinho mais. Eu acho que se tivesse colocado um pouquinho mais ali deles conversando, sem ser exatamente com atenção, mas deles conversando, de mostrando que é Colin e Penélope, assim, dos dois mesmo. Como a Penélope se sente muita vontade com o Colin e ele se sente muita vontade com ela. Mas o que teve já tá bom. Já tô feliz com isso. E nesses 2 últimos episódios que eu senti esses momentos de tensões, assim, eu sinto que nas outras temporadas a gente também teve mais, né? Mais momentos, assim, que um olhava pro outro e você falava assim, meu Deus do céu, Jesus amado. E nessa terceira temporada teve também, que eu tava passando mal, eu tava gritando, eu tava aos berros, mas eu acho que se tivesse um pouquinho a mais também eu já ia ficar muito feliz, mas do jeito que tá ótimo. Eu acho que eles mudaram muitas coisas do livro e pra mim tá tudo bem isso. A história é diferente, não tem o Colin ajudando a Penélope a encontrar marido. O tempo que se passa pra acontecer essa história é muito mais longo, né? São 12 anos ali que a Penélope tá de solteirona e coisa e tal. Ela mudou as roupas dela e o Colin vai e volta. A amizade deles continua a mesma coisa. Teve um momento que aconteceu igual da segunda temporada, né? Que ela escuta ele falando com a turminha ali, que ele não vai cortejar ela. No livro é um pouco diferente, ele tá falando com os irmãos dele, não tá falando com esses amigos. Ela escuta, mas enfim, a cena é a mesma, ela escutando ele falando isso. E diferente do que aconteceu na série, se passa mais tempo. Então, se passou esse tempo, o Colin também voltou e ele vai atrás ali da Penélope, eles têm aquela amizade e aí ele vai percebendo aos poucos que ele gosta dela. Eu gostei mais da trama que a série trouxe, porque eu acho que o Colin dos livros tem momentos ali que não se encaixariam muito bem com o Colin da série. E eu gosto mais do Colin da série do que o Colin que é descrito no livro dele em específico. Porque o Colin no resto dos livros, ele é super brincalhão, ele come o tempo todo, e ele é um casamenteiro nato, e tanto que ele sempre tá no livro dos irmãos e coisa e tal, ele é muito engraçado, só que no livro dele, eu sinto que ele é muito explosivo. E ele é até mesmo, assim, agressivo em alguns momentos. Então, ele pega no braço da Penélope, ele grita com ela e coisa e tal. E tem algumas cenas, assim, que pra mim... Enquanto eu tava lendo o livro dele, eu tava um pouco descontente. Apesar de amar muito o casal, ser o meu casal favorito. Mas no livro dele, eu fiquei meio assim. Porque eu falei assim, esse não era o Colin que eu tava esperando. E esse Colin da série não trouxe esses momentos. Então, por exemplo, quando a Penélope lê o diário dele, é um momento muito mais tenso nos livros. E ali eu senti que trouxe um romance, entendeu? Aquele era o Colin. Ele fica nervoso, a gente vê. Só que a partir do momento que, tipo, é um momento rápido, ele fica nervoso rápido, mas passa. Não é aquele Colin explosivo que vai surtar, que vai gritar e coisa e tal. Que foi o que eu senti um pouquinho quando eu tava lendo o livro dele, em específico, com a Penélope. Então eu gostei muito da série ter mudado essa dinâmica. Eu gostei muito dele ajudar ela a achar um pretendente. E ele sentindo esses ciúmes, porque ele percebe que
ela é um mulherão. E ele tá dando, assim, praticamente ali, ó, olha aqui, ó, a Penélope, ela é baita do mulherão e coisa e tal, tá apresentando, tá fazendo ela desenvolver esse flerte, e eu gosto disso, eu gosto das cenas que tem na série, e dessa dinâmica entre os dois nessa temporada. Não sei o que eles vão fazer com a descoberta dele, que ela é a Lady Whistledown, porque ele já falou que se ele descobrisse quem que era, ele ia arruinar no primeiro episódio, no finalzinho. E tô esperando o que vai rolar. Como o Colin Bridgerton vai arruinar a Penélope mais uma vez, porque já arruinou na carruagem, né? Então, eu espero de verdade que a descoberta ali seja um momento tenso entre os dois, mas que não seja parecido de como a Heloise descobriu da Penélope, porque eu senti ali que as duas falaram coisas muito fortes, que é muito difícil numa amizade, quando você escuta tudo aquilo, quando você fala tudo aquilo que uma disse pra outra, é uma coisa que é difícil até de você voltar ali àquela amizade e tudo mais, principalmente num casamento. Então, não sei se eles vão estar noivos, se eles vão estar casados. Eu espero que eles não estejam casados ainda quando ele descobrir. Porque aí não fica aquela sensação de... Ai, eu vou continuar com você porque, né? Fazer o quê? Tem que continuar. Então, eu quero que essa dinâmica aí seja bem desenvolvida. Quero que a Heloise se resolva de uma vez por toda com a Penélope. E vamos ver o que tem aí pra segunda parte. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu joinha, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.